Fala galera, beleza? Esse aqui é o Geografia Ativa, eu sou o Lucas Oliver, professor de Geografia, mestre em Educação, e esse é o curso de Climatologia que a gente está trazendo aqui para vocês, beleza? Na primeira aula a gente falou da atmosfera, na segunda dos elementos e fatores do clima, e agora a gente vai para a terceira aula trabalhar um pouco de tempo e clima, beleza? Na verdade a gente vai falar mais hoje de tempo, e numa próxima aula a gente vai falar do clima, porque são coisas diferentes, mesmo que elas possam parecer a mesma, tá bom? Vamos lá, primeiro é que tem uma diferença. Você já viu aquela expressão, não, o tempo tá doido? Hoje de manhã tava frio, depois fez calor, aí choveu, aí fez frio de novo, depois abriu o sol. Então, o tempo é isso, é exatamente a variação diária da atmosfera. Então, geralmente o tempo não tá doido não, ele tá só variando de acordo com a hora do dia, com as condições de energia, de calor, das massas de ar. Beleza? Já o clima não. O clima já é um fator que prevalece por mais tempo ao longo do ano, né, numa região. Ou seja, o clima tá doido é uma frase preocupante, que o clima tá doido é o seguinte, aqui no trópico, né, o verão é chuvoso e o inverno é seco. O clima tá doido seria, de repente, o verão ficou seco e o inverno chuvoso. Isso seria uma coisa bem preocupante. Mas o tempo variar ao longo do dia é comum, né? Então a gente vai ver agora aqui duas questões sobre o tempo, tá? Que é a meteorologia que vai trabalhar, que é a previsão do tempo, né? A gente vai tentar prever o tempo. E eu vou trabalhar duas questões aqui com vocês. Primeiro, os tipos de chuva, para a gente entender que há uma diferença nesses tipos de chuva e que, dependendo das massas de ar, das correntes de vento, da hora do dia, da quantidade de umidade relativa, a gente vai ter o tipo de chuva diferente, tá bom? Porque nem todas as chuvas são iguais, nem todas as chuvas são formadas pelas mesmas nuvens, nem pelos mesmos fatores, tá? Primeiro nós vamos ver aqui a chuva convectiva, que é uma chuva que o ar aquece, né, ao longo do dia e começa a subir. A gente sabe pelo gradiente de altitude que a cada quilômetro a temperatura diminui 6 graus. Então, como o ar vai subindo, ele vai esfriando, condensando e formando grandes nuvens. Alguns momentos, dependendo da quantidade de ar, né, de água no ar, de umidade, a gente pode ter a formação de um cúmulos nimbus, como essa aqui. Vocês percebem que ela atinge 10 km de altitude, né, que é o limite da troposfera. E essa chuva pode provocar, essa nuvem pode provocar chuva forte e concentrada, porém de curta duração, tá bom? São famosas chuvas de verão. Tava aquele sol, de repente forma uma nuvem ali, você escuta um trovão ou outro, cai uma chuva forte, mas logo ela passa e o sol volta, beleza? São chuvas provocadas pela convecção do ar, que é o calor do dia que vai provocar ela, tá joia? Agora a gente vai ver outro tipo de chuva, a chuva frontal, que é o choque de duas massas, né? Uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Quando a massa de ar frio contra a massa de ar quente, ela ocupa o espaço dela embaixo, força o ar quente a subir. Quando o ar quente sobe, ocorre a convecção, formam-se grandes nuvens e grandes chuvas, tá bom? São chuvas geralmente mais fortes, que trazem bastante estrago, né? Muita água, muito vento, beleza? Nessa imagem aqui de Belo Horizonte a gente vê claramente aqui a frente da nuvem, né? Como que ela é formada, a diferença do ar quente para o ar frio, forma essa barreira aqui de nuvens, que vai caindo geralmente numa área maior, numa cidade toda, às vezes numa região, até num estado todo pode se formar grandes chuvas assim, beleza? E são chuvas que podem durar bastante tempo, né? Dependendo da quantidade de umidade e da diferença de temperatura entre a massa de ar quente e a massa de ar fria. Beleza? A gente vê essa bela imagem da chuva aqui engolindo a cidade. E por último, as chuvas orográficas, né? A chuva de relevo, que a gente viu na última aula, quando a gente falou dos fatores do clima, como que o relevo interfere, né? Ele barra a umidade de um lado, aqui a gente pode ver claramente a massa de ar subindo aqui, a gente vai ver as nuvens que vão se formar quando ela sobe, o ar vai resfriando e vai formando essas pequenas nuvens que condensam ali mesmo e chovem, né? Geralmente são chuvas bem localizadas, principalmente ali na base da serra ou da montanha. São chuvas leves e às vezes constantes, né? Dependendo da quantidade de umidade que vem na massa de ar. A gente vê claramente aqui a nuvem subindo a montanha, formando grandes nuvens aqui em cima e a chuva cai bem localizada na região. Beleza?
Então a gente vai voltar aqui agora para ver as condições de tempo. Que a gente viu as chuvas, então a gente já consegue entender como que elas são formadas, né? Que tipo de chuva que é e qual característica que tem. E isso vai depender das massas de ar também, tá? Que a gente vai ver aqui um pouco. Primeiro eu vou mostrar para vocês um mapa do Instituto Nacional de Meteorologia com todas as estações meteorológicas do país, beleza? Esses pontinhos aqui, os verdes são estações automáticas, vamos dar um zoom aqui em Belo Horizonte, tá? Que tem 3 estações em Belo Horizonte, a Pampulha, o Cercadinho, que são estações recentes e automáticas, e a estação Belo Horizonte, que é a estação tradicional, que desde 1910 registra aí as condições do tempo, tá? Radiação, pressão, vento, umidade, temperatura, precipitação, tá? A gente vai botar aqui um mapa. Esse site é bem interativo, a gente consegue ver coisas interessantes. Vamos lá. Vamos ver a temperatura atual, hoje dia 22 de outubro, são 9h40 da manhã. A gente tem aqui 21, 27, áreas que já estão mais quentes aqui para o norte do país, ó, já está tudo acima de 30 graus aqui no Tocantins, no Piauí, aqui perto do Amazonas também, do Rio Amazonas, né? Você tem uma temperatura maior e ao longo do dia essa temperatura vai mudar, né? Ela vai ficar maior, tá? A gente tem aqui a umidade relativa do ar, que as estações trazem pra gente, beleza? E aí eu posso também, vou voltar aqui no começo, ver diretamente uma estação, tá? E vou trabalhar agora com vocês, vou mostrar alguns gráficos para a gente entender algumas questões, tá bom? Então, agora a gente vai acessar aqui as tabelas e gráficos que as estações registram, né? Aqui usando o site também dentro do INMET, tá? Vou botar aqui gráficos diários. A gente tem gráficos horários, a gente pode ver várias questões aqui. Vou botar a estação da Pampulha, tá? Que é uma estação bem nova de Belo Horizonte e que tem sido registrado alguns recordes lá, porque também é uma estação mais nova, né? E vamos botar aqui outubro de 2020. E a gente teve, em outubro de 2020, né, presença de 2 massas de ar, que vão mudar bastante a temperatura, tá bom? Eu vou deixar aqui só a temperatura máxima, a gente pode ver a média, a mínima, mas para efeito didático, a temperatura máxima fica mais fácil de ver. Então a gente teve a presença aqui de 2 massas de ar, lembram delas? A primeira é a massa tropical continental, tá? Que trouxe aquela onda de calor aqui para Belo Horizonte, para o centro do Brasil, que é uma massa de ar seca e muito quente. Então a gente teve temperaturas nos primeiros 10 dias de outubro de 35,6, 36,1, 37,8. Depois tivemos 2 dias com a presença de uma massa atlântica atuando levemente, tá? Então ela trouxe 33, 33 de novo, que foram os dias que ventaram. Mas logo a massa tropical continental vai ganhar força de novo e vai trazer temperaturas extremas, 37, 38,4, que é a maior temperatura já registrada em Belo Horizonte, que foi no dia 7 de outubro, 35,9, 36,9, e aí no dia 10 você teve 33, com a chegada de uma frente fria que passou pelo litoral, ela não atuou diretamente em Belo Horizonte, mas trouxe chuva, e aí no dia 11 a temperatura cai para 25, né? Então em 2 dias a temperatura caiu de máxima 10 graus, ou seja, há uma massa de ar atuando completamente diferente, tá bom? Dá para ver pela temperatura. Depois, no dia 2, aumenta de novo, né? A massa tropical volta a ganhar um pouco de força, mas aí chega uma massa polar atlântica e a temperatura de 32 cai para 27, 24, 26, e aí 22, 21,9 e 25,3. Ou seja, desde o dia 17, né? Dia 16, desculpa, a gente está vendo a atuação de uma massa polar atlântica aqui em Belo Horizonte e ela traz umidade, ela traz muita chuva e a gente pode ver aqui, ó, o gráfico de umidade, né? Então, a massa tropical muito úmida, você teve mínimas de 18, 15, 12. No dia 3, a máxima da umidade relativa do ar, incluindo a noite, tá? Foi de 30%, ou seja, é muito seco. E aí, a partir do 16, 17, né, quando chegar a massa polar, você vai ter a mínima de umidade em 50%, 60%, né, que é o ideal, tá?
pra gente. Lembra lá do dia 11? Vamos voltar aqui, ó. O dia 11 a temperatura caiu porque estava nublado e com muita umidade, tá? A gente tem o gráfico de chuva que 24 milímetros, no dia 15 choveu 26, 6, 0,6, 1,2, que foram dias que choveram. Aqui no dia 10 houve uma chuva pequena, tá bom? E é isso, a gente conseguiu ver aqui pelos gráficos de tempo, tá? Como que as massas de ar vão atuando e estão atuando sobre Belo Horizonte. Vou botar aqui mais uma visualização mais clara, né, do que eu estou falando. Vou botar um mapa de pressão atmosférica aqui no INDE, né? A gente está vendo aqui no dia 22 uma atuação da massa polar atlântica aqui, com alta pressão, tá? Ela que está atuando nesse momento. Vamos ver aqui à tarde, que é quando a massa tropical continental ganha força, até onde ela vai atingir. Belo Horizonte está bem na divisa aqui, ainda vai receber a umidade tropical, a umidade da massa polar atlântica, perdão. E a gente vê claramente ela atuando aqui nos últimos dias, tá? Temperaturas baixas. A gente pode botar inclusive o gráfico horário, né, das estações. A gente vai botar de novo aqui Pampulha. Vamos botar o gráfico de hoje. E a gente vai ver a temperatura 18, 19, começando a subir ao longo do dia, tá? A gente pode olhar de qualquer dia, então a gente pode olhar, por exemplo, do dia 7 de outubro, que foi o dia mais quente do ano, vocês verem como que a temperatura estava, né? A temperatura máxima começou a elevar até chegar a 38, então ela foi aumentando bastante aqui ao longo do dia. Beleza? E a gente também tem a umidade caindo radicalmente ao longo do dia aqui, com a presença de uma massa tropical seca. Aí, a partir do dia, vamos botar aqui, foi o dia 17, dia 18, que já está a presença da massa polar, a gente vai ver como que a temperatura não se eleva, não passa nem de 26, e o tempo do dia, né, a gente consegue perceber. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente trouxe aqui, falando mais do tempo, das condições registradas de tempo, dos gráficos que mostram como que os dias foram variando e quais as massas de ar que atuaram, tá bom? E também falamos dos tipos de chuva. E na próxima aula vamos falar do clima, das variações do clima, dos tipos de clima, subpolar, temperado continental, desértico, mediterrâneo, temperado oceânico, equatorial, frio de montanha, semiárido, tropical de altitude, subtropical e tropical. Beleza? Então na próxima aula a gente vai falar deles, trazer alguns climogramas, né? Como esse aqui, Cuiabá. Vamos falar um pouco da temperatura, da quantidade de chuva e tudo mais. Beleza? Espero que tenham gostado. Comentem, tragam suas opiniões, suas ideias para a gente melhorar, suas dúvidas também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar nas redes. E é isso. Agradeço muito e até a próxima aula.